Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão, obterão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7. E nós vamos aqui continuar compartilhando sobre o Sermão do Monte, esse texto de ensinos preciosos e inesgotáveis. E nós seguimos aqui buscando extrair lições para a vida, lição para a minha vida, lição para a sua vida, nesse tempo tão difícil, tão complexo e tão caótico que a gente vive, na esperança de que essas lições abençoem a sua vida, assim como abençoa a minha vida, meu irmão e minha irmã. E eu começo dizendo aqui, queridos, que felicidade é um caminho, felicidade é uma jornada, felicidade não é um fim, é uma caminhada. É vivermos a eternidade aqui e agora, no tempo presente. Bem-aventurados os espiritualmente felizes. E aqui no Sermão do Monte, Jesus não está definindo felicidade. Jesus aqui está nos ensinando acerca de um tipo de gente que é plenamente feliz. É isso que Jesus está ensinando. Pessoas espiritualmente felizes. E aqui no capítulo 4, um capítulo antes dessa peça literária extraordinária, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus está convocando, está escolhendo os seus discípulos. E aqui no Sermão do Monte, a partir deste capítulo 5, e vai até o capítulo 7, Jesus está nos ensinando como os discípulos devem ser e como os discípulos devem viver, como eu e você devemos ser e vivermos, meu irmão, minha irmã. E é um ensino para que os discípulos impactem a multidão, para que os discípulos impactem o seu entorno enquanto vive. Eu tive o privilégio de conhecer aquela ambiência ali, né, do sermão, aliás, do monte ao redor do Mar da Galileia, e eu estou aqui imaginando a cena. Mas vamos lá. O sermão começa com a preciosa porção das bem-aventuranças. Um conjunto de virtudes, um ensino contracultural, de lógica radical, que fala tudo sobre como nós podemos viver. As 4 primeiras bem-aventuranças ensinam sobre a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os mansos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. E aqui nesse verso 6, fome e sede de justiça é uma espécie de inflexão que remete às 4 bem-aventuranças seguintes. E essas 4 bem-aventuranças seguintes, elas nos ensinam sobre as nossas relações uns com os outros. Felizes, bem-aventurados, muito felizes, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. E aqui Jesus está dizendo, muito felizes, imensamente felizes, bem-aventurados, os misericordiosos, pois eles receberão, obterão misericórdia. E antes da gente conversar sobre misericórdia propriamente, eu acho que é interessante a gente falar de graça, porque graça e misericórdia são virtudes quase sinônimas, ou sinônimas mesmo, né? Porém, elas estão meio que posicionadas em lugares diferentes, polos diferentes. A graça é a natureza de Deus e é o favor que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos agracia. Não merecemos, mas recebemos. Nós recebemos a graça de Deus para nos tornarmos pessoas gratas e graciosas umas com as outras. E enquanto a misericórdia é Deus nos livrando do castigo que a gente merecia. Não somente nós somos perdoados, mas nós somos tornados justos, justificados diante de Deus por meio da nossa fé neste sacrifício perfeito de Jesus. E aqui nós somos abençoados com as misericórdias de Deus que se renovam todos os dias na nossa vida. A graça é o favor que nós não merecemos e recebemos. As misericórdias é o castigo que nós merecemos e não recebemos.
e nós recebemos as misericórdias diariamente para nos tornarmos pessoas misericordiosas umas com as outras. E etimologicamente, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras do latim, miserere, ter compaixão, e cordes, de coração mesmo. E nós podemos traduzir como sendo assim, todo o coração de Deus na nossa miséria humana. Para que a gente aprenda, meu irmão e minha irmã, a oferecermos e a derramarmos todo o nosso coração na miséria do outro, do nosso irmão, do nosso semelhante, aquele que carece, que padece. E nós recebemos misericórdias de Deus todos os dias para vivermos com todas as pessoas essa misericórdia, todos os dias com todas as pessoas. É olharmos dentro do outro, sentindo na pele a dor do outro. É agir na vida do outro, mais do que apenas sentir a compaixão. É sentir e agir. Porque Jesus tinha um método. E o método de Jesus é ver, sentir e agir. Jesus via as multidões, se compadecia das multidões e agraciava as multidões. Abençoava de forma prática e ressignificadora a vida de todos à sua volta. E nós vamos ver aqui, na Bíblia, como a Bíblia nos ensina sobre misericórdia e compaixão, em algumas porções e em alguns textos que eu separei aqui. E no Antigo Testamento, Deus é misericórdia e a misericórdia de Deus é uma essência. Em Êxodos, vamos ver aqui, 34, 6 e 7, a palavra diz: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Aqui no Salmo 103, verso 8, a palavra diz: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, misericórdia. Como é grande a distância dos céus à terra, assim é a misericórdia de Deus, diz o texto. É como, assim, uma espécie, mais ou menos assim, é um pai se compadecendo dos filhos. Deus se manifesta muito mais, meu irmão e minha irmã, como pai do que como Deus, porque a mais plena expressão de Deus se manifesta muito mais na sua paternidade do que na sua divindade. Porque, meu irmão e minha irmã, nós não estamos falando de um Deus querendo ser reconhecido no seu poder, que é inequívoco. Deus é todo poderoso. Mas nós estamos aqui aprendendo de um pai se dando a conhecer por meio do seu infinito amor pelos seus filhos, eu e você. Eu e você. E seguindo aqui nos textos, nas cartas e epístolas, nós temos aqui, por exemplo, em Efésios 2, 4 e 5, nós temos esse texto que diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus que é rico em misericórdia, Efésios. Na carta de Tiago, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Não é só misericordiosa, é cheia de misericórdia. Nos evangelhos, e já aqui Jesus nos ensina com muita ênfase, porque Jesus é a mais plena expressão de misericórdia. A misericórdia é o mais puro reflexo de Deus na vida humana. Porque Jesus, mais uma vez eu digo, meu irmão e minha irmã, Jesus olhava para as multidões e se compadecia intensa e imensamente, em plenitude. Jesus se compadecia das multidões. E aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, 36, diz assim: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Em Marcos 6, 34, Jesus, o bom pastor, que deixa lá as 99 ovelhas no aprisco, que vai buscar a única, diz: E Jesus, saindo, viu
grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui em Mateus 6, verso 7, que é o texto base dessa nossa mensagem, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. E aqui nós temos uma outra afirmação, outro ensino extraordinário de Jesus. Mais uma lição impactante, linda, para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, como nós podemos aprender e viver esse ensino? Em todas as bem-aventuranças, a promessa sempre contém algo mais. Leva mais longe um pouco. Os que choram serão consolados, os puros de coração verão a Deus, os mansos herdarão a terra, né? Ou seja, os puros verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas aqui, nesse verso 7, das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, aos misericordiosos, Jesus não promete nada mais do que aquilo que eles já vivem, já são. A misericórdia, os misericordiosos, que receberão misericórdia. Jesus ressignificou a vida de pessoas improváveis, meu irmão e minha irmã, por compaixão, por misericórdia. Por exemplo, Mateus, a gente olha para o Mateus e vê um corrupto, né? Um cobrador de impostos corrupto. Jesus olha para o Mateus e vê um discípulo evangelista. Nós olhamos para a mulher samaritana e vemos, assim, aquela pessoa improvável, né? Porque primeiro era mulher, e ainda samaritana, que é uma combinação explosiva de pessoa oprimida, e Jesus vai e ressignifica a vida daquela mulher de uma forma linda. A misericórdia é uma espécie de folha em branco assinada por Deus para que a gente possa recomeçar todos os dias sem jamais desistirmos dele, porque ele jamais desiste de nós. É Deus dizendo para a gente: comece de novo, meu filho. Comece novamente, comece novamente. Porque, meu irmão, minha irmã, quando passamos a viver o reino, a coisa mais valiosa que nós recebemos é a misericórdia, como uma espécie de isenção de castigo, como o perdão pleno de Deus a mim e a você, como a justificação, nós somos tornados justos diante de Deus. E mesmo sabendo que o outro errou, que nós façamos como Deus fez com a gente, que nós possamos agir com misericórdia na vida do outro, com o outro igualmente. E isso é amar. Felizes aqueles que alimentam o amor sacrificial, cheio de compaixão pelas pessoas. Felizes os que socializam o que têm, e quando não tem nada para socializar, socializa o sofrimento do outro, do próximo, do nosso semelhante. O cuidado, meu irmão e minha irmã, e aqui eu chamo a atenção, é a gente perceber o amor e a justiça para não corrermos o risco de sermos apenas pessoas caridosas, irmos além da caridade e da filantropia. Porque só a filantropia pode produzir dependência, mas a compaixão em justiça e amor promove libertação. Não é só dar a cesta básica, mas é encontrar mecanismos de colocar o outro de pé, devolver ao outro o protagonismo da sua própria existência, da sua própria vida. Caridade a gente faz com dinheiro, filantropia a gente faz com dinheiro, mas misericórdia, meu irmão e minha irmã, é consciência em amor e justiça em favor do outro. Filantropia a gente faz para o outro, mas a misericórdia a gente exerce vivendo com o outro. Filantropia a gente faz doando, misericórdia é a ação que ressignifica a vida do outro. A caridade, a mera caridade, a gente faz com publicidade, mas a misericórdia a gente vive e exerce com total discrição, que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, nós somos convocados por Deus a interrompermos ciclos de miséria, no exercício de misericórdia permanente em favor do outro. Porque nós aprendemos sobre misericórdia para nos transformarmos em pessoas misericordiosas, amando os não amáveis,
acolhendo, cuidando, socializando a vida uns com os outros nas nossas necessidades. Porque, meu irmão, tem um grito de miséria à nossa volta. Tem pessoas gritando por socorro. E nós precisamos ser resposta a esse grito. Nós precisamos aprender, conhecer e viver pelo propósito eterno para o qual Deus nos criou. E pela missão de Deus para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Essa missão que o próprio Jesus nos revelou de uma forma tão clara e tão bela. E falando de propósito, o propósito, meu irmão e minha irmã, presta atenção nisso, é nós vivermos como os filhos que revelam o Pai para a glória exclusiva de Deus. Vivermos como os filhos gerados desde a eternidade, como está lá em Efésios 1, que revelam, que expressam, que apresentam com a própria vida, do jeito de ser e de viver, que revelam o nosso Deus Criador para todas as pessoas que nos vejam enquanto filhos, eu e você, vejam o nosso Deus e o nosso Pai que está nos céus. Este é o propósito. Sermos esses filhos com a cara do nosso Pai Celestial, vivendo as virtudes do Pai na comunhão, nas relações, para a exclusiva glória de Deus, o nosso Pai. Este é o nosso propósito. Este é o nosso porquê, porquê que nós existimos. Este é o propósito. E quanto à missão? A missão, meu irmão e minha irmã, como o próprio Jesus nos ensinou de uma forma tão clara, é sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo, para preservarmos as virtudes que dão sabor à vida e para iluminarmos com a nossa própria vida os ambientes escuros ao nosso redor, trazendo sabor, trazendo cores, trazendo luz à vida, enchendo os espaços da vida de virtudes, das virtudes reveladas em Cristo Jesus, para sermos uma expressão viva do amor, da graça, das misericórdias, da bondade, da pureza, da paz, da esperança, da justiça e de todas essas virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai, para a nossa vida, para que a gente possa batizar, encharcar esse mundo ao nosso redor das virtudes do nosso Pai. Meu irmão, minha irmã, a salvação se cumpre em nós, porque de um lado o homem pecou e do outro lado Deus incondicionalmente nos amou. Pleno de graça, pleno de misericórdia, pleno de compaixão. A salvação ela é cumprida e o evangelho é proclamado porque Deus amou enquanto o homem pecou. Porque mesmo abominando o pecado, Deus ama incondicionalmente o pecador. A salvação é real e o evangelho é proclamado devido aos dois maiores fatos do universo, da história da humanidade, que são esses. O primeiro é que o homem pecou. E o segundo é que Deus ama incondicionalmente os homens. Estes dois fatos, eles são imutáveis e eles estão enfatizados aqui na Bíblia. E para quê? Para que a gente possa aprender que mesmo como seres humanos imperfeitos que nós somos, nós podemos viver um processo. E que processo é esse que nós podemos viver? É o processo de transformação de glória em glória, a imagem e a semelhança do lindo e doce Jesus, para buscarmos a estatura do Filho pleno e perfeito, Cristo Jesus, para que Cristo vá sendo formado em nós, e essa é a esperança da glória, para que, mesmo como pecadores, nós possamos desenvolver a consciência de que somos imperfeitos, sim, é verdade, que somos falhos e frágeis, mas mesmo falhos e frágeis, nós podemos ser pessoas plenas e completas. Tudo isso para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Então, meu irmão, assim, dessa forma, que o amor do Pai, que é a essência de Deus, seja também a nossa essência, a minha e a sua, traduzida em graça, misericórdia e compaixão para com o nosso irmão nas nossas relações. Que a graça do Filho Jesus, que é a própria natureza de Deus, que é a graça, que é o jeito prático como o amor ganha materialidade, que essa graça seja também a nossa natureza, para que nós possamos viver a misericórdia e a compaixão uns com os outros. E que a comunhão, as relações
o evangelho relacional, que é o propósito eterno para o qual Deus nos criou, a mim e a você, que a comunhão nos inspire a vivermos as relações misericordiosas e compassivas uns com os outros em todos os momentos da nossa vida. E que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida. Um beijo, um abraço com a minha alma e até a próxima.